Olá, muito boa tarde. Este é o programa de debates da Jovem Pan, Os Dois Lados da Moeda, discutindo hoje a questão do ciclo completo de polícia. O que é isso? É a possibilidade de uma mesma corporação, aqui no Brasil nós temos a Polícia Militar e a Polícia Civil, poder pegar um crime do começo ao fim. Repressão, detenção, investigação. Hoje, cada uma das polícias responde por uma diferente parte do processo. E está correndo um projeto na Câmara dos Deputados que pode fazer com que uma das polícias pegue o crime justamente de cabo a rabo. Mas esse tema é polêmico. Nós tivemos até uma audiência na Assembleia Legislativa de São Paulo que fez com que policiais militares e civis ficassem separados por uma fita vermelha. O tema é polêmico. Nós chamamos aqui dois importantes representantes de cada classe para debater aqui com a gente. Do meu lado esquerdo, o coronel Álvaro Batista Camilo, que foi comandante da Polícia Militar do Estado de São Paulo, atualmente é deputado estadual pelo PSD, deputado estadual de São Paulo. À minha direita, o presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, delegado Jorge Melão. Senhores, muito boa tarde, muito obrigado por terem comparecido. Eu já começo com a seguinte pergunta, deputado coronel, dá para uma mesma corporação tratar todos os crimes sem que ela seja unificada? Nós não deveríamos ter uma polícia única, então? Então vamos lá. Primeiro, pessoal, boa tarde a todos, boa tarde, Thiago, boa tarde, nosso grande amigo Melão. Queria dizer para você aí que está nos acompanhando, seja pela internet, seja aí pelo áudio da Jovem Pan, que a unificação hoje, ela precisava ser melhor pensada. A unificação hoje é uma perda para o cidadão de São Paulo. Hoje você não... São polícias totalmente diferentes, historicamente diferentes, que fazem trabalhos diferentes. E o que nós vamos pensar também é quanto custaria uma unificação? Hoje as polícias seria juntar água com vinho, né? Água com óleo aí, né? Isso não acaba não dando certo. Então não é a forma adequada. Mais uma coisa, não tem solução simplista. Se tivesse uma solução mágica, ó, vamos unificar que vai resolver, ou vamos desmilitarizar que vai resolver, aí a gente fala, pô, então tá bom, vamos fazer isso que vai melhorar. Mas isso não vai acontecer. Não é uma simples unificação que a gente vai resolver o problema da segurança pública em São Paulo, nem no Brasil. Ô, doutor Melão, mas e aí, dá para, por exemplo, a Polícia Militar pegar um crime, investigar, e a Polícia Civil ficar como nessa história? Olha, nós entendemos que, além da polêmica do tema, existem situações de ordem prática. Seria como colocarmos num time de futebol 2 laterais esquerda e deixarmos de guarda-redes a lateral direita. Ou seja, são 2 pessoas que vão fazer a mesma coisa e as 2 instituições vão fazer de forma deficiente. O que nós precisamos é aprimorar a segurança pública brasileira, seja no âmbito de unificar a polícia, seja no âmbito de aperfeiçoar as 2 instituições. O que nós não podemos é fazer com que 2 corporações pagas pelos cofres públicos, pagas pelo cidadão, realizem o mesmo trabalho. Não existe nenhuma possibilidade nesse sentido técnico. Seria pegarmos aqui no seu estúdio, pegarmos os cameramans que tem aqui, transformarmos em os 2 para fazer áudio, fazer iluminação, fazer tudo, e quem ia cuidar especificamente de determinado caso? De quem ia pegar a câmera? Quem ia fazer? Não, eu não quero hoje. Ia ficar um negócio muito ruim, muito conturbado. Entendemos que, para que haja o ciclo completo, a unificação é necessária. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre essa colocação do nosso doutor Melão. Primeiro, pessoal, você que nos acompanha no Brasil inteiro, uma coisa é certa, o modelo atual está superado. Né? As pessoas não conseguem registrar o boletim de ocorrência muitas vezes, ou pela demora, ou pelo sentimento de que não vai dar resultado nenhum. Eu discordo um pouquinho do nosso doutor Melão, que as polícias não estão preparadas, na realidade elas já fazem hoje. Nós vamos regrar o que já existe. Se você pensar bem, a Polícia Militar muitas vezes acaba fazendo a investigação, aquela investigação de rua curta, para o poder, né, rápida, para o policiamento ostensivo poder pegar o marginal, porque muitas vezes a polícia fardada espanta e não consegue pegar. Por outro lado, a Polícia Militar de São Paulo, hoje ela já faz investigação. Ela faz a Polícia Judiciária Militar, aliás, com um grande índice de esclarecimento dos crimes contra policiais militares. Vai além disso. O policial, inclusive, o oficial da polícia chega a ser juiz do Tribunal de Justiça Militar. Mas sem ir um pouquinho para esse lado especificamente. Do outro lado, também acontece isso. Nós temos uma polícia civil hoje que quer andar fardada. Você vê na rua aí o GOI, o Garra, você vê o GER, você vê até uma coisa que escreveram na Lei Orgânica da Polícia Civil, que é o policiamento ostensivo especializado uniformizado.
Ou seja, a própria Polícia Civil reconhecendo que ela também quer fazer o serviço, o ciclo completo. E discordo também que os dois vão fazer a mesma coisa. A divisão poderia ser como na maioria dos países, a divisão poderia ser por competência, né, por tipo de crime. Os crimes mais graves ficar com a Polícia Civil, que tem uma expertise melhor. Os crimes, maioria dos crimes, esses crimes de furto, de roubo, né, crimes pequenos, com a Polícia Militar. E vou além, os crimes de postura, né, de comportamento, poderiam ficar com a Guarda Civil Metropolitana dos municípios. O que nós precisamos é criar um poupa-tempo da polícia, ou um poupa-tempo da segurança pública em São Paulo, dar celeridade nisso. Não é possível o cidadão demorar 4, 5 horas para registrar um boletim. Não é possível a Polícia Militar ter que sair de uma cidade para apresentar o boletim, só para fazer um boletim numa outra cidade, quando a própria Polícia Militar podia fazer. E o que é mais importante, fez, já começa a investigar, está quente, já prende o cidadão lá na ponta da linha, porque já podia investigar. Agora não, ela tem que pegar, levar para o distrito policial, lá é feito um retrabalho, um outro boletim de ocorrência da Polícia Civil, porque não se aceita o boletim feito na Polícia Militar, se começa tudo de novo. E o que é pior, quando chegar no Ministério Público, provavelmente vai fazer de novo. Então eu encaro assim, é preciso mudar, ganhe o cidadão. E o foco, pessoal, não é a instituição policial militar, a instituição policial civil. Foco tem que ser o cidadão de São Paulo. Ganhe o cidadão, ganhe a segurança pública, e tenho certeza que até vai criar aí uma forma diferente de nós olharmos a segurança pública. Para finalizar essa primeira fala aqui, só temos a polícia dicotômica, né, dividida, um faz uma parte, outra faz outra parte. Nem em Portugal, que nós herdamos isso, tem mais. Só tem aqui Cabo Verde e Guiné-Bissau. Todo o restante do mundo, as polícias são de ciclo completos. Ou divididos por competência, ou seja, por tipos de crime, ou dividido por área. Você fica com uma determinada área, ou determinado, por exemplo, só rodovias, ou só cidades grandes, ou só cidades pequenas, mas todas de ciclo completo. O coronel só esqueceu de falar que, na maioria dos países que existe o ciclo completo, a polícia é civil. Várias corporações, mas de cunho civil. Nós não temos aí, principalmente nos países que chamamos de desenvolvidos, o ciclo completo com policiais militares, porque não existe a polícia militar nesses países. O que nós queremos colocar para a sociedade é que a parte do ciclo completo, que seria algo necessário, só funcionará se desmilitarizarmos a segurança pública. O coronel Camilo falou muito restringindo ao Estado de São Paulo. A PEC vai ser direcionada para todo o Brasil, ou seja, de São Paulo ao Acre, ao Amapá, ao Rio Grande do Sul, terão as mesmas condições de trabalho. E que a lei vai regulamentar qual condição será se passar essa PEC. O Brasil ganha muito se houvermos a desmilitarização da segurança pública. A começar que atenderemos a recomendação da ONU, que já há muitos anos vem dizendo para que a segurança pública no Brasil seja desmilitarizada. Segundo lugar, economicamente falando, ganharíamos muito na unificação das polícias. Por quê? Os prédios das corporações seriam unificados, ou seja, nós temos aí delegacia ao lado da companhia da Polícia Militar. Para quê? Nós temos 2 academias. Para quê? Nós temos o que nós chamamos de elefante branco. São Paulo, Rio Grande do Sul e Minas Gerais possuem os tribunais de justiça militares, que consomem fortunas por ano para julgarem pouquíssimos processos. E ainda temos o Superior Tribunal Militar, que consome aproximadamente 400 milhões por ano para julgar cerca de 600 a 800 processos por ano. Não sou eu que está dizendo, está na imprensa. Tá? Então, nós precisamos verificar o que é melhor primeiro para o cidadão. O cidadão não quer saber se é polícia militar, se é federal, ou se é civil, ou se é a guarda municipal. Ele quer a segurança pública. O Brasil precisa debater muito mais esse assunto, o Brasil precisa estudar o tema, e não adianta nós ficarmos degladiando uma corporação contra a outra e esquecermos do seu principal foco, que é o cidadão, como o coronel Camilo falou. Nós temos que pensar no cidadão, que é o destinatário do nosso serviço. Dessa parte eu concordo plenamente. O foco tem que ser o cidadão de São Paulo. Esse modelo está superado. Aliás, só me permita, coronel, tem uma pergunta do nosso internauta aqui, o Gustavo Urias, que quer saber na prática o que o cidadão ganha com isso. Imagina, nesse ponto vai ser uma concordância, mas o presidente aqui acabou de falar que o caminho é a desmilitarização da polícia. O senhor é um militar, né, coronel? Vamos lá. O doutor fala desmilitarização, que a ONU não quer que aconteçam abusos.
Mas eu vou dizer para vocês, a desmilitarização não é essa garantia, não. Mesmo porque, vamos explicar para todo mundo, o que é desmilitarização? Eles falam como se fosse coisa da ditadura. Não. O que é usado hoje em São Paulo? O que é um militar de São Paulo, militar estadual? Ele só conserva, ele não tem inimigo, não é Forças Armadas. Ele é, aliás, quando o senhor fala aqui que o gasto do Supremo Tribunal Militar, isso não é com as polícias. Há um equívoco aí. O Supremo Tribunal é militar, lá o Superior Tribunal o militar lá Isso, é só para as Forças Armadas. Não é para a Polícia Militar, né? Polícia Mas Militar, os recursos chegou até lá. Mas não vai para lá. Nesse momento aqui, são muito raros os recursos que vão lá. Tudo é feito aqui e daqui vai para o Tribunal de Justiça. Tanto é que os crimes contra a vida, mesmo feito em inquérito policial militar, eles vão para o Tribunal de Justiça. Outra coisa que o senhor disse aí com relação a todo o Brasil. Ótimo, é para todo o Brasil, pessoal, porque tem lugar do Brasil que nem delegado tem. Alguns lugares da Amazônia, de Roraima, os delegados de polícia são sargentos. Mas é problema de oficiais. governo. Então, mas assim, não é problema da vai polícia. resolver. Tem mais uma coisa que eu gostaria de falar. Esse que a ONU sugeriu, a ONU não conhece essa realidade aqui dentro. E o que foi? Foi distorcidamente levado casos para a ONU para sugerir a extinção das polícias militares. Outra coisa, pessoal, o que é militarismo em São Paulo? É estética militar. O que é? Honra, moral, dever e duas coisas principalmente que nós, sociedade, precisamos ter para controlar as forças que têm o poder letal, que é o caso da Polícia Militar e da Polícia Civil. É hierarquia e disciplina. Se nós não tivermos hierarquia e disciplina, nós vamos ter uma polícia que vai poder fazer greve contra o governo do Estado, vai poder ir lá e tomar o sede do governo, vai poder parar São Paulo. A Polícia Militar não deixa fazer greve, não pode se sindicalizar, não pode fazer greve. Para quê? Para proteger o cidadão. O foco, aí eu concordo com o doutor, tem que ser o cidadão. Mais uma coisa, o impacto de unificação, isso não vai funcionar da água de uma hora para outra, não falar agora todo mundo tem um prédio só. Né? Tivemos uma grande experiência da unificação da Guarda Civil e da Polícia Militar em 1970, em que houve um problema muito sério. Né? Ou seja, até hoje tem ações na Justiça de quem era da Guarda Civil e quem era da Polícia Militar. Isso não foi tão simples assim. E olha que foi num regime forte, que era o regime militar da época. Então, assim, desmilitarização. Falar em desmilitarização é a mesma coisa que falar em unificação das polícias. Não existe solução simplista, tem que ser trabalhado. Nós temos que começar fazendo as polícias trabalharem. Mas, hoje, não é isso que pensam os próprios policiais militares. Eu vou falar dessa pesquisa. Essa pesquisa, pessoal, foi feita pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Só para ficar bem claro para o nosso espectador, é uma pesquisa que é uma matéria. Permita, presidente, uma pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, citada pelo UOL, e a manchete diz que a pesquisa diz que 77,2% dos policiais militares, são a favor dos policiais militares. Não, mas vou explicar. À vontade, vou explicar. Pessoal, eu fui comandante-geral e trabalhei no Conselho Nacional dos Comandantes-Gerais. Essa pesquisa aqui, o que foi? As polícias que ganhavam menos de R$ 1.600 na época poderiam ter uma bolsa da Secretaria Nacional de Segurança Pública. E quem que eram? Os cabos e soldados. Então, essa pesquisa aqui, ela tem uma amostra extremamente viciada. Ela é em cima dos que fizeram, das polícias que precisavam fazer aquela inscrição, aquele cadastro no Conselho Nacional, por isso que tem lá os 21 mil, a maioria deles são essas pessoas. Essa aqui também, se você pegar a própria pesquisa, não tenho ela na mão agora, mas tem um lugar que eles falam que eles são não contra o militar, eles são contra o regime disciplinar implantado em maioria das polícias. Então, não necessariamente eles são contra a desmilitarização por causa da hierarquia de disciplina, mas por causa do regime forte. Por quê? Foi baseado numa amostra desses 21 mil policiais aqui, que eram aqueles que poderiam ter a bolsa pela secretaria, que já acabou também. Nós não podemos usar uma pesquisa sem fazer aqui uma análise da amostra que foi feita. Eu vou pedir licença para a gente colocar uma outra questão importante. Agora, eu começo até pelo presidente Melão. Delegado, como é que se pretende, como é que o senhor acha que, quando for aprovado o modelo do ciclo completo de polícia... Se for aprovado na Câmara dos Deputados, se virar efetivamente, se integrar às leis brasileiras esse projeto... Como é que isso vai acontecer? Uma pergunta, inclusive, do nosso espectador, o Adelmo Roberto Diniz. Já tem-se uma ideia de como vai ser o processo de transição? Porque numa delegacia existe, em tese, um delegado e vários policiais civis. A polícia militar tem a companhia com o seu comandante. Tem-se alguma ideia de como vai acontecer essa integração? Porque, no fim das contas, muitas vezes, é o cidadão que acaba pagando a conta. Isso eu sei que os senhores, os dois, concordam com isso, que tem que ser colocado a favor do cidadão. Mas já se tem uma ideia de integração, delegado? Não existe uma ideia, mesmo porque se passar a proposta de emenda constitucional, deverá ser criada uma lei para regulamentar como será feito isso.
Existem alguns estudos de alguns especialistas, até mesmo o Coronel Camilo citou, por região, por tipo de crime, por cidades em determinado número de habitantes, etc. e tal. Existem algumas sugestões de como isso funcionaria. Agora, na prática, ou seja, o que a Polícia Civil faria e o que a Polícia Militar faria, ainda não existe o que seria feito de concreto. É bom lembrar que o Coronel Camilo disse aí que a Polícia Militar vai numa delegacia, está fechada e roda às vezes 70 quilômetros para ir a um outro município. E em Minas Gerais é até mais do que isso. O policial militar roda lá 140, 160 quilômetros para poder apresentar uma ocorrência que às vezes, como ele mesmo falou, um papel resolveria na hora. Mas aí é estrutura de governo. Só para que o telespectador, o ouvinte tenha ciência, no Diário Oficial do Estado de São Paulo, deste ano, no dia 30/4, suplemento diz que faltam 13.913 profissionais na Polícia Civil. Só na Polícia Civil. O nosso quadro policial, o nosso quadro funcional é de 39.754 profissionais. Ou seja, falta mais de 30%. E aí, se me permite, presidente, eu Posso só concluir? Pois não. Só concluir. Aí o que acontece? Com isso, nós temos aí a situação de delegacias fechando à noite, final de semana, nós temos aí a situação de falta de esclarecimento de crimes, baixo índice de esclarecimento de crimes, nós temos aí a situação de que não damos conta do serviço. Por outro lado, a Polícia Militar também não dá conta do serviço dela. Nós tivemos no ano passado, 2014, boletins de ocorrência criminais registrados, 1.934.000 boletins de ocorrências registrados. O que significa dizer que a Polícia Militar falhou 1.934 vezes. Presidente, por favor, até porque a gente está com o tempo passou mais rápido do Então, que a gente imaginava para garantir a palavra, porque pessoal, é importante aqui o Coronel Camilo ter primeiro esse... o seguinte. E só colocar uma última coisa, Coronel, para complementar. Vamos lá. É um trabalho a mais para o policial militar, se o ciclo completo ele for adotado Isso, e nós tivermos isso. duas polícias trabalhando ao mesmo tempo. É um trabalho a mais, mas é um trabalho ganha... a mais, e aí, se tem esse déficit da civil e a militar também é um reconhecimento da própria classe que precisa sempre de mais efetivo. Sim. Não é mais trabalho? Não é melhor deixar as duas corporações, mas cada hoje, uma com suas atribuições? quem vai ganhar é o cidadão. Vamos voltar à pergunta que o menino fez. Quem ganha? Quem ganha é o cidadão. Você não vai precisar ir no distrito lá e ficar 4, 5 horas, em média, para se registrar um boletim de ocorrência. Às vezes vai embora do Estado, não da sem Polícia registrada. Segundo, você tem hoje 1/3 dos distritos que fecham em São Paulo. Então, se às vezes você vai no distrito, está fechado, você vai precisar em outro distrito. Isso acontece com o policial. Quando o policial vai lá e fica preso no distrito, e a média é 4 horas e meia, 5 horas, né? Meu filho, o tenente, ficou 22 horas no distrito para apresentar uma ocorrência grande de drogas. Então, o que acontece? A área fica desguarnecida, tá? Agora, pessoal, quem faz o crime, os indicadores reduzirem aí, os homicídios, etc., é o crime que não aconteceu. Então, o doutor está responsabilizando a Polícia Militar pelos crimes que estão acontecendo. Eu digo para você que a Polícia Militar reduziu em 84% o homicídio doloso em São Paulo, então, porque é responsável da PM. Eram 12 mil mortos, agora são 4 mil mortos. A Polícia Militar faz 120 mil prisões em flagrantes. Infelizmente, esses flagrantes vão para o distrito policial e só 3%, quando muito, chegam ao encarceramento, porque o trabalho daí para frente, por algum motivo, ele não acontece adequadamente. No homicídio chega a 42%. Então, chega a 42%. O DHPP em 2012 não passou de 25%, reportagem dos nossos jornais. Tá? Só para ter uma ideia, a Corregedoria da PM chega a 80% de esclarecimento dos crimes contra policiais. Então, ou seja, hoje nós temos que focar no cidadão, isso seria um poupa-tempo, nós diminuiríamos essa impunidade que existe hoje, ou seja, hoje o cidadão não deixa de comunicar porque ele sabe que não vai dar resultado, vai fazer um BO e não vai se prosseguir na investigação. Muitos BOs são arquivados e não dão início a inquérito. Mas só para terminar, policial militar de São Paulo, ele não... essa forma de falar que a polícia falhou é uma forma muito equivocada. 120 mil prisões flagrantes por ano, 19 mil recapturados, porque em algum momento falhou, voltou para a rua, 22 mil armas apreendidas, 80 a 100 toneladas de drogas por ano. Isso é um grande trabalho feito pela Polícia Militar. E não preciso eu falar aqui. Você, quando diz com 90, vê como a viatura chega. Agora, quando ela não chega, muitas vezes, é porque ela está presa num distrito policial apresentando uma ocorrência de furto, porque ela não pode fazer. Então, ou seja, nós precisamos pensar no cidadão. Volto a insistir, o modelo atual está superado, a unificação e a desmilitarização são coisas que causam grande impacto, e o segredo é nós começarmos pequeno. As duas polícias hoje já fazem praticamente o ciclo completo, como eu citei. Só falta o quê? Regrar. Como vai ser? Quem vai ganhar? Cidadão de São Paulo. Você que está nos acompanhando.
Bom, eu peço só 1 minuto de cada um, a começar pelo presidente do Sindicato dos Delegados, o delegado Jorge Melão. Obviamente, o senhor é contra a maneira que o ciclo completo de polícia é proposto. Eu peço, então, que o senhor, em 1 minuto aproximadamente, fale para o nosso ouvinte por que essa proposta não deve passar pelo Congresso Nacional. Bom, primeiro porque a quem interessa o socateamento da Polícia Civil. Tá? Há alguns governantes que não querem uma Polícia Civil forte para que possa investigar, inclusive, contra a administração pública, como nós vimos aí no caso da merenda escolar. Tá? Nós temos hoje, só no estado de São Paulo, um socateamento da Polícia Civil astronômico. Como nós falamos, faltam 13.913 profissionais. O que o Estado economiza por ano? 621 milhões só de salário. Só de salário, ou seja, ele deixa de pagar 621 milhões por ano de salário, ou seja, economiza às custas da sua insegurança. Agora, o Sindicato dos Delegados entrou com ação civil pública contra o governo do Estado para contratar os profissionais que faltam. Nós somos obrigados a entrar com ação civil pública contra o governo do Estado porque a Polícia Civil está sucateada. E sucateada, nós não conseguimos dar conta do recado, nós não conseguimos trabalhar. E daí não é culpa da Polícia Civil, é culpa do governador do Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, que não contrata. Muito bem, e eu peço aqui a posição final, em aproximadamente 1 minuto, deputado Coronel Álvaro Camilo, por favor. Eu vou deixar só 2 frases aí para o nosso ouvinte, aquele que está nos acompanhando pela internet. Primeiro, o modelo atual precisa, todos concordam, nós precisamos mudar. Não é possível o cidadão ser tratado dessa forma, ou seja, está sofrendo crime e ainda às vezes ser vitimizado 2 vezes. Primeiro, quando ele foi lá agredido pelo cidadão, e segunda vez, quando ele perde um tempo, é exposto numa delegacia de polícia, quando a ocorrência podia ser feita lá na hora. É um verdadeiro poupa-tempo do cidadão, o ciclo completo. E tem mais, as polícias, as 2 estão preparadas. A Polícia Civil está preparada para fazer policiamento extensivo e a Polícia Militar está preparada para fazer a investigação, né, e fazer o acompanhamento até entregar no poder lá para o Ministério Público para prosseguir aí na persecução criminal. Ou seja, é uma questão de nós evoluirmos um pouco no nosso sistema de segurança pública. Lembrando, isso só existe em 3 países, Guiné-Bissau, Cabo Verde e Brasil. Precisamos mudar essa forma. Está resolvido, é só unificar. Bom, estão colocadas aí as 2 posições. Este foi o programa Os Dois Lados da Moeda, que você acompanhou pelo YouTube e pelas redes sociais da Rádio Jovem Pan. Sempre um tema polêmico aqui na nossa programação. Muito obrigado a você que nos acompanhou. Uma boa tarde e até a próxima.